Pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Vocês acordando ainda devagarzinho, né? Sei que vocês estão no segundo tempo, mas aí agora vem a aula de filosofia, né? Deve dar um soninho, mas não. Espero que vocês não sintam esse sono. Toma seu café, acorda devagarzinho, vai lá, joga uma água no rosto, né? E vem aqui para a aula de filosofia, beleza? Gente, a aula de filosofia de hoje, a gente vai dar continuidade em filosofia medieval, beleza? É um dos períodos da filosofia mais importante, por quê? De certa forma, ele influencia os outros períodos posteriores que virão e também ele influencia diretamente numa sociedade que a gente vai, uma sociedade ocidental que vai ser construída, né, a partir desses preceitos do cristianismo. E a gente vai ver o quanto que às vezes esse mesmo cristianismo vai influenciar no nosso cotidiano de vida, como ele estrutura, né, toda a idade moderna, como ele vai também estruturar a nossa sociedade hoje de certa forma contemporânea, né? Porque a gente vai passar por vários conflitos, várias questões que também está muito ligados às ideias da religião, beleza? E aí a gente vai ver que o seguinte, boa parte desse período medieval dentro da filosofia, né, os dois grandes pensadores vai ser Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? A gente vai ver que esses dois filósofos vão ser os fundamentadores do cristianismo, beleza? E aí a gente vai ver o quanto eles são justamente importantes para o nosso cotidiano e vida social, beleza? Por que eles são tão importantes? Porque cada um deles vai fundamentar justamente as bases ideológicas, né? Então a gente viu lá em Santo Agostinho que ele vai ter a base ideológica da fundamentação da patrística, né? Que é toda uma construção ideológica do cristianismo, né? Então, e a gente vai ver depois São Tomás de Aquino que tem a ideia da escolástica, né? E aí a gente vai ver que cada um vai ser responsável, por certa forma, por criar, né, um conjunto ideológico da filosofia a partir, né, dos preceitos cristãos, beleza? Então tá vendo por que esses dois são importantes, né? E aí nesse momento que a gente tem que começar a entender a importância de cada um deles, beleza? E aí a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que agora a gente vai falar, né, sobre São Tomás de Aquino. A gente vai ver o quanto ele é importante nesse período, quais são as suas principais ideias e o que de São Tomás de Aquino a gente utiliza ainda hoje, beleza? Eu tenho uma surpresinha para vocês lá no final, né? Que eu vou usar meu livrozinho maravilhoso. Esse meu livro vai trazer uns aspectos um pouco mais práticos aí de alguns filósofos. E aí eu vou dar um exemplo bem maneiro para vocês lá no final do vídeo, beleza? Gente, quando a gente começa a falar de São Tomás de Aquino, né, a gente está falando de um filósofo lá assim, do meiozinho da Idade Média mesmo, né? Porque ele vai ser lá do século XIII, né? Então ele vai viver boa parte do século XIII, a gente está falando de 1200. E aí, nesse período justamente de 1200, que você está em praticamente o auge da Igreja Católica, né? O auge da Igreja Católica no centro da Europa mesmo. E aí o que você vai acontecer? O que acontece nesse período? A gente vai ver que é nesse período que você vai ter justamente a fundamentação das ideias, né, do pensamento cristão. E aí por quê? O São Tomás de Aquino também ele pensa um pouco parecido com Santo Agostinho, né? Ele entende que a teologia não é para afastar, né, Deus das pessoas. A teologia é para explicar Deus a partir de um ponto racionalista e também entender que Deus existe, né? Explicar para as pessoas que Deus existe, comprovar a existência de Deus, beleza? Por que isso é tão importante? Né? Porque a gente ainda está vindo daquele mundo ainda romano. E a gente depois vai ver que ao longo da Idade Média, né, toda a Europa vai ser invadida por povos germânicos. E você tem a necessidade justamente de você
criar todo um conjunto de explicação dessa fé para os outros povos, né? E aí esse conjunto também de explicação, todo esse conjunto também de evangelização passa também pela teologia, né? Para você auxiliar isso. Então é um dos principais motivos que você vai ter muitos reis germânicos se tornando, se convertendo ao cristianismo, beleza? E aí como que isso fica um pouco exemplificado? Se vocês virem algumas séries, né, que sempre falam sobre vikings e tal, né? Tem um monte de série sobre vikings hoje em dia, né? A própria série Vikings e outra série também que que tem na Netflix também, do Uhtred e tal, que aí você na verdade tem né, vários povos germânicos, nórdicos, e esses povos estão se espalhando pela Europa eles estão entrando em contato direto, né, com reinos cristãos. O que vai acontecer, né? Você vai ver que ao longo do período eles vão se convertendo ao cristianismo, né? O melhor exemplo é justamente a Inglaterra. A Inglaterra era composta sobre povos saxões, né, que tinham essa origem germânica, que depois vão se convertendo também ao cristianismo, beleza? Mas como isso acontece, né? Voltando aqui, o Santo Agostinho, ele vai criar uma coisa chamada escolástica, beleza? Essa escolástica, né, vai vir ali por toda a Europa, ela vai influenciar justamente a criação de um pensamento racionalista cristão, né? Ele vai influenciar também, ele vai ser influenciado por Aristóteles. Então lá em Santo Agostinho a gente viu qual filósofo que fundamentava era Platão. E agora a gente vai ver que o filósofo que fundamenta São Tomás de Aquino vai ser o Aristóteles. Beleza? Isso é importante porque quando você sabe quem fundamenta algum outro filósofo, quem auxilia, você já sabe mais ou menos por que caminho ele vai seguir, né? E aí a gente está falando do que? Vai ser esse período também que vai fundamentar as universidades, que vai ser criadas as universidades, né? E também a primeira ideia do curso, né? O primeiro curso das universidades vai ser justamente o de teologia. Olha como as coisas são engraçadas, né? Quem inventa a universidade é a Igreja Católica, né? E o primeiro curso que surge nessas universidades é sobre teologia. E então, para a gente ver que o curso mais antigo das universidades é o de teologia e as universidades mais antigas são as católicas, né? E para a gente ver o quanto que eles não queriam, na verdade, criar um conflito entre fé e razão, mas entender essas duas como dois conjuntos, né? E a gente vai ver que ele vai querer usar, né, o São Tomás de Aquino vai querer usar essa escolástica para explicar a existência de Deus. E ele vai falar que tem vários mecanismos para a gente entender essa existência de Deus, né? Que tem como você provar a existência de Deus. Então, olha só, tá vendo qual a importância do São Tomás de Aquino? Tá vendo como ele é tão importante, né? Porque ele cria todo um conjunto de pensamentos racionalistas, ele cria uma escolástica que faz parte também lá da doutrina do pensamento aristotélico, né? De dividir justamente as áreas de conhecimento e espalhar esse conhecimento através das escolas, né? Então é por isso que é escolástica, tá? E aí você tem também o surgimento das universidades dentro desse mesmo propósito, né? Que é o que? Disseminar conhecimento. Só uma dúvida aqui, né? Que é a primeira, uma dúvida não, uma curiosidade, é que a primeira universidade do mundo, né? Que a gente conhece como universidade hoje em dia, foi a Universidade de Paris, lá justamente no início do século XIII. Que aí você vai ter justamente São Tomás de Aquino, o Pedro Abelardo, que vai ser teólogos e filósofos que vão influenciar e construir o pensamento cristão, né? E o legal é de a gente ver tudo isso e ver o quanto isso ainda influencia na gente, e a gente ainda tem universidades católicas, né? Então vamos lá. A gente viu que ele, primeiro, surge lá no século XIII, fundamenta uma ideologia chamada escolástica. Essa escolástica tem por ideia justamente estruturar o conhecimento e disseminar esse conhecimento, né, passar aos próximos. Ele também busca, através da teologia, aliar a fé e a razão, certo? Juntar as duas. E ele busca também explicar Deus. Então, tá vendo as características
né, justamente desse filósofo. Tá vendo a característica também da filosofia medieval, beleza? Gente, então olha só. Agora ele também ele tenta, né, de uma forma mais lógica e abstrata, né, tentar explicar a existência de Deus, né, com as 5 vias. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, né, que abram lá na página 46 e vão acompanhando justamente essas questões das 5 vias, por quê? Para ficar mais fácil, né, porque já tem tudo lá estratificado direitinho e aqui eu vou explicando para vocês. Né? Até porque a gente pagou caro pelo livro, né? E se a gente pagou caro, a gente tem que usar. Gente, então vamos lá. Ele vai falar que é o seguinte: prova da existência de Deus em 5 passos. Esses 5 passos, eles têm que ser ordenados, não pode sair dessa ordem, né? Ele vai falar que é o seguinte: o movimento existe, mas deve haver um ser que cria o movimento, mas que não é movido. Né? Então ele diz que tem algo que cria um movimento, porém ele não é movido, ele que move. Né? Então o que ele está falando, né, que quem dá o start inicial para qualquer movimento, para qualquer coisa, né? E aí ele fala que é o motor primário, né, imóvel. Ele diz que justamente é Deus. Então olha só, se eu preciso de algo, né, para dar um início alguma coisa, né? Tá lá a canetinha, tá lá um carro parado, né? E aí só o carro parado não se move. Beleza? Eu preciso de algo para mover o carro, né? E aí ele fala que esse algo que serve que move o carro, né? Ou que move o homem, né? Melhor dizendo, ele não precisa ser movido. É ele que move, é ele que dá origem, beleza? É o primeiro passo. O segundo passo, ele pensa assim: deve haver uma causa eficiente que tudo origina, mas que não possui uma origem, né? Então lá, ele já está lá existente, né? É ele que dá origem a todo o pensamento e a todas as coisas, né? Então ele é o primeiro. Então ele fala que a origem é Deus, beleza? E aí, vamos lá. Tá vendo como que ele está fundamentando tudo, né? O primeiro é um movimento inicial, o segundo é o que dá origem às coisas. E vamos terceiro. Do nada, nada vem. Logo, deve haver um ser primeiro e necessário que a tudo criou, né? Então ele está falando assim, não tem como nada vir de nada, precisa vir de alguma coisa, né? E que coisa é essa, né? E essa coisa ele pensa Deus, né? Que vai dar origem a todas as coisas, né? Quarto passo: os seres possuem diversos graus de perfeição. Então deve haver um ser sumamente perfeito que criou todos os outros, né? Ele diz que é o seguinte: o ser humano é imperfeito, mas você tem outros animais e outras coisas que são um pouco mais perfeitas, que entra dentro de um quadro de organização, né? A importância, como que cada ser, né? Cada coisa ali se dá. E ele fala que quem criou tudo isso, né? Então, se você seguindo todos os passos, essa questão de criação, né? O que dá origem de uma coisa para outra, tem que ser perfeita, né? Para poder criar coisas mais perfeitas. Então, por exemplo, se eu penso na natureza, então quem criou a natureza, né? Se a natureza é tão perfeita, então deve ser um ser mais perfeito. E aí, esse ser mais perfeito, justamente Deus. E aí, o último passo é: tudo que acontece no universo acontece por uma razão. Esta razão é o primeiro motor imóvel, né? Então ele diz que é o seguinte: essa ordenação de sucessão de coisas, né? Essa ordenação do mundo, essa ordenação de como as coisas vão acontecer, ele também diz que é Deus, porque não existe, ele entende que não existe causalidade, né? Causalidade não existente no mundo onde Deus que rege tudo. Então tá vendo como em 5 passos, através lá do século XIII, onde não tinha um telescópio, onde não tinha um microscópio, onde não tinha praticamente, não
quase estudos nenhum, né, sobre a física. Ele constrói um entendimento racionalizado, né, um pensamento estruturado, que se você vê é muito organizado, para que explicar, na verdade, também a origem do homem, né? A origem humana, a origem de tudo. E aí a gente vê como que as coisas, umas coisas vão bebendo da outra, né? Porque olha só, se você pensar bem, isso tudo também dá lá na filosofia natural, da origem lá da filosofia, né? Na filosofia grega. Aí você tem aspectos aqui também da organizacional, né? De estruturas, do Aristóteles. Então tá vendo como uma coisa vai apoiando outra, mas ele também cria todo uma estrutura lógica, né, para entender a origem das coisas, a origem, né? E aí ele chega ao quinto passo que você é assim, né? É necessário sim você ter Deus, né, para dar origem a todas as coisas, ele que dá forma a todas as coisas. Mas tá vendo como é que se eu parar e tirar simplesmente Deus e deixar só como que ele colocou aí no exemplo do livro, né, como o primeiro motor imóvel, né, é o que dá, é o que vai impulsionar, né, é o que vai estar ali imóvel, ele não vai ser impulsionado, ele que vai impulsionar, ele que vai dar origem, ele que vai organizar, né, ele que vai ser perfeito, porque vai dar origem a coisas perfeitas, e ele vai estar lá paradinho. Então olha só, tá vendo como é uma estrutura lógica? Por mais que a gente saiba que é cristã, mas é lógico, né? Porque ele está seguindo sequências, ele está criando argumentos lógicos. E isso é importante na filosofia. É isso que é filosofia, é a capacidade que as pessoas têm de criar raciocínios lógicos com questionamentos ou então com esses tipos de argumentações, né? Tudo bem que você pode quebrar uma parte dessas argumentações aqui, mas se você pegar essas argumentações e comparar um pouco com umas coisas, por exemplo, com a ideia do Stephen Hawking, né, que é um dos grandes cientistas contemporâneos, você vai ver que é muito parecido, beleza? Quando ele fala da questão do tempo. Vamos dar uma continuidade. Ele fala das 4 leis, né? Ele diz que existe a lei eterna, que provém das questões da racionalidade, né? Também dos seres humanos, do conhecimento. Ele diz sobre as leis naturais, né? Que é a lei que vai reger justamente a natureza, né? É uma coisa que dá a ordem natural das coisas, né? A lei humana, que são a lei dos homens, né? Como que a gente cria nossas próprias leis. Isso vem um pouco lá também, lá do Santo Agostinho, lembrando da cidade dos homens e da cidade de Deus, né? E ele fala também da lei divina, que é a lei justamente criada por Deus, para poder também dar a ideia da sagralidade do homem, né? As questões também religiosas. Então ele também divide, né? O que é a lei do homem e o que é a lei de Deus, né? Isso é importante nesse período. Outra coisa também que ele vai falar sobre a ética, né? Que é a ética cristã a partir justamente desse entendimento filosófico, né? Você vai ter que ver que a questão da virtude está ligada à questão da razão. E a gente vai ver uma coisa muito importante nesse período, gente. É que para os reis se fundamentarem, para os reis se consolidarem, eles deveriam ser pessoas justamente virtuosas, né? E aí, se vocês verem, é o seguinte, no quadrozinho abaixo ele está falando sobre as virtudes de Tomás de Aquino. E essas virtudes de Tomás de Aquino, né, dos dois características, tanto do ponto de vista racional, tanto do ponto de vista das ações dessa racionalidade, que são os aspectos morais. Então, do lado aí, vocês botem aí, onde está intelectuais, vocês botem razão, né? Conhecimento. Enquanto dos morais, vocês colocam práticas, né? desse entendimento, desse conhecimento. E aí, por quê? O intelectual, né? O rei tem que cumprir todo esse requisito, né? Quer ter o conhecimento, então tem que ser uma pessoa que exige esse conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento da ciência também, né? Não pode simplesmente se fechar para o resto das coisas, tá? A sabedoria, a ser uma pessoa prudente, né? Mas ele também tem que praticar tudo isso. E como ele pratica também tudo isso, né? É utilizando a moral. E essa moral também está com base na justiça, na temperança. Temperança é o que? O seu comportamento, né? É você saber controlar suas próprias emoções, né? E o outro também está nos aspectos da fortaleza, dentro da ideia justamente da espiritualidade, né? Essa fortaleza espiritual, essa fortaleza moral, né? Que você
tem aspectos morais carregados justamente para lidar com isso. A gente vai ver um pouco depois, né, que aí no finalzinho você vai ter os franciscanos fazendo, né, forte crítica a essa ideia tradicionalista, estruturada, né, da escolástica, mas isso não é tão importante porque o que vai pegar mesmo na filosofia medieval em todo esse período vai ser o São Tomás de Aquino com a patrística e a escolástica com perdão, gente, desculpa. A gente vai ter a patrística com Santo Agostinho e a escolástica com São Tomás de Aquino. É isso, filosofia medieval, beleza? Não tem muito para onde fugir, é isso. Por mais que haja essa crítica também da escola franciscana, né? Por toda essa construção filosófica, mas o mais importante é a gente entender esses dois grandes pontos, esses dois grandes filósofos, né? E aí, aquela surpresinha que eu coloquei para vocês, né? Para a gente entender isso um pouco mais na prática. Esse livro aqui que traz várias situações, e ele traz a seguinte situação. Olha, na tentativa de evitar um acidente de carro, atropelei o cão do meu vizinho. Devo me sentir culpado? Olha, ele fez uma situação que tentou justamente se livrar. Ele pensou nas pessoas que estavam no outro carro, que poderiam se machucarem, né? E aí, no final disso, ele acabou justamente matando o cachorrinho, né? Ele acabou justamente lá pondo na balança, né, a vida do cachorro e a vida das outras pessoas. E aí o São Tomás de Aquino ele fala que é o seguinte, fala assim, né? Mas sua intenção foi boa. É uma pena que o cachorro tenha morrido, mas não foi uma intenção, foi apenas um dano colateral, uma consequência necessária de uma ação para evitar os desastres maior. E a intenção que conta é certo, né? O que importa é a intenção. E aí o São Tomás de Aquino fala o seguinte, né? Aceitaria isso. Por quê? Por que o São Tomás de Aquino aceitaria isso? Como cristão, ele se preocuparia com a possibilidade de as ações serem pecaminosas, já que poderiam levá-lo à condenação eterna. Não apenas apontadas de culpa. Para ele a intenção é tudo, né? O que age dentro do nosso coração. Se você faz algo moralmente errado, por outro lado, as suas intenções são ruins. Não importa quão positivos os resultados se revelem. Você é um pecador equino, né? Iníquo, perdão. E aí a gente vai ver o seguinte. Essa é a questão interessante, né? A própria filosofia cristã fundamenta a estrutura de pensamento e aí fala que, ó, você não cometeu pecado nenhum, porque o seu coração pensou da melhor forma possível, né? Tá vendo a racionalidade na fé, né? Isso faz parte do dia a dia. Gente, um abraço, espero que vocês... A gente fechou esse capítulo, né? E aí qualquer dúvida eu tô aqui pra ajudar vocês, beleza? Um forte abraço.